falta uma compreensão melhor da diferença entre os termos alma, pessoa, espírito e psique. Bom, o que se designa como psique hoje, né, em toda a psicologia, é apenas, vamos dizer, a atividade imanente do sujeito para consigo mesmo. É o que é um mundo da sua própria criação. Tá certo? Quer dizer, tudo aquilo que surge no seu pensamento, na sua memória, nos seus sentimentos, etc., e que se entende que está limitado a um sujeito em particular, é isso que se chama psique. Tá certo? E ao passo que se usa a alma no sentido... a alma sempre tem uma conotação teológica, quer dizer, você está entendendo que este conjunto de fenômenos que nós denominamos psíquicos, que ele tem uma consistência e que ele assinala uma individualidade subsistente, uma individualidade, por assim dizer, permanente, que dura para além da extensão da sua vida. Tá certo? Veja que para a maior parte das pessoas, a sua psique é um horizonte muito maior do que a do seu eu narrativo. As pessoas ignoram quase tudo que se passa dentro delas. E quando falam delas mesmas, estão falando apenas de um pedacinho que é reconhecível, primeiro, por elas mesmas, sua forma narrativa. Diz, olha, tal coisa me aconteceu, eu pensei tal coisa, etc, etc. E, em segundo lugar, é encarado como eu social, quer dizer, aquela parte minha que os outros conhecem. Todo o restante que se passa na sua memória, nas suas emoções, etc, etc, ou é relegado para um negócio chamado inconsciente, ou é simplesmente desconhecido. Nestas condições, é evidente que a pessoa não pode ter uma noção de alma imortal, a não ser como uma noção meramente verbal de algo que se ensinou para ela na igreja. Mas ela não pode falar da sua alma imortal, porque ela não conhece nenhuma alma imortal nela. Quer dizer, a noção de alma só passa a ter substancialidade para nós mediante alguma experiência que indique algo da sua imortalidade. E este algo que indica a imortalidade é justamente no instante onde você penetra cognitivamente em regiões que a sua percepção sensível e até o seu cérebro não alcança. Na realidade, a experiência é muito mais banal do que parece, porque ela acontece toda vez que você ouve uma melodia. Mas as pessoas não sabem disso. Eles acreditam piamente que é o seu cérebro que está aprendendo a melodia, quando hoje está provado que o cérebro não pega a melodia. Quem capta a melodia é você. E isso é prova de que você é uma alma. Então, embora etimologicamente as palavras signifiquem a mesma coisa, psique e alma, tá certo? Uma vinda do grego, outra vinda do latim, né? O uso que se consolidou foi isso. Ninguém vai dizer, vamos dizer, a salvação da sua psique. Na igreja ninguém vai usar esta expressão, porque se entende como psique somente a atividade interior, vamos dizer, sem uma substância própria, sem uma identidade própria. É só no instante onde você... Só a partir da noção de imortalidade que você pode captar a totalidade da sua psique como uma entidade subsistente. No sentido que dizia Aristóteles, a alma é tudo aquilo que ela conhece. Vamos dizer, tudo aquilo que você conheceu, que você viu, que você pensou, mesmo por instantes, é sempre recuperável e faz parte de você. Quer dizer, o conjunto da sua experiência, não só da sua experiência real, historicamente de vida, mas também da experiência possível e da experiência absorvida através de outros, pelo que você ouviu falar, pelo que você, por exemplo, lendo um romance, você imagina, tudo isto é o conjunto da sua alma. E eu acho que é possível, em certos momentos, você apreender isso como conjunto, não como um conjunto fechado, evidentemente, um conjunto aberto, mas que tem uma unidade que você reconhece. Diz, este é o meu mundo. Isto, na totalidade, sou eu. Tá entendendo? Quer dizer, é claro que esse eu, então, vai muito além do seu eu narrativo. E muito mais ainda do seu eu social e mais até mesmo da sua identidade física.
Por exemplo, o simples fato de que você reconheça que você é a mesma pessoa que você era quando tinha 3 anos de idade, já insinua um pouco da existência da alma, porque não há mais identidade física. O seu corpo, aquele corpo já foi embora e você continua. Quer dizer, a permanência do indivíduo, a duração do indivíduo não pode ser explicada nem psiquicamente e nem fisiologicamente. Então, requer o apelo à noção de alma imortal. Está entendendo? Quando se fala pessoa, tem-se mais a noção do que esta individualidade anímica representa para os outros, perante si mesmo e perante o próprio Deus. Quer dizer, você tem uma presença pessoal perante Deus, que a sua alma imortal não está solta no espaço, ela não é a única alma que existe, ela representa algo para os outros. E isso que ela representa é justamente o que se chama a sua pessoa. É a sua pessoa que nós julgamos quando dizemos que você é bom ou mal, que você é generoso ou mesquinho. É a sua pessoa e não a sua alma, porque dentro da sua alma existem todas as possibilidades, né? Mas você representa, você personifica algo para os outros e perante o próprio Deus. Então podemos dizer que o que é julgado no juízo final é a sua pessoa, na verdade, não propriamente a sua alma, né? A sua alma, vamos dizer, contém tantas possibilidades que não é possível, por exemplo, que uma alma inteira seja ruim. Nenhuma alma é totalmente ruim, tá certo? Então, o mais certo é dizer que é a sua pessoa que é julgada. Por fim, quando se fala de espírito, nós não precisamos defini-lo, mas podemos indicá-lo por um dado de experiência. Por exemplo, você concebe um quadrado, pense um quadrado, tá certo? E em seguida divide esse quadrado em 4 pedaços iguais, você vai obter 4 quadrados e não 4 outras figuras. Se você cortar pela diagonal, você vai obter 2 triângulos isósceles e não outra coisa. Bom, você sabe que tudo isso você pensou, mas você sabe que a figura que você pensou, ela tem uma constituição objetiva em si mesma e tem uma espécie de legalidade interna. Não é por uma limitação da sua psique, né, que o quadrado dividido pela diagonal tem de dar 2 triângulos isósceles. Não é a sua psique que está determinando isso. Existe uma necessidade interna da figura. Portanto, aquilo que você está pensando passa a ter um valor cognitivo que vai além da sua psique e além da sua alma, porque não foi também a sua alma que inventou os quadrados e não é a sua alma que legisla sobre quadrados. Esta dimensão da nossa atividade psíquica que alcança, vamos dizer, uma realidade, uma verdade, esta dimensão, aí começa a dimensão do espírito. Está entendendo? Então você pode considerar toda a atividade psíquica de modo imanente, como algo que se passa dentro da cabeça de um sujeito. Por exemplo, quando ele pensa que 2 mais 2 é 4, isso é uma atividade psíquica, evidentemente. Tá certo? Porém, esta atividade psíquica tem algo a ver com as propriedades internas das quantidades 2 e 2, que não são, por sua vez, criação da psique. Quando você recorda um acontecimento, tá certo? Você dá testemunho de um acontecimento. Diz, olha, eu vi tal pessoa fazer isso assim, assim, assim. Tá certo? Claro que isso está se passando dentro da sua psique, você está pensando isso, você está recordando isso, você está reproduzindo, né, elementos de memória. Mas na medida em que isto tem um alcance sobre a realidade dos fatos, você já não pode mais explicar isso psiquicamente. Quando eu faço, vamos dizer, um cálculo, o cálculo está certo, não há uma explicação psíquica de por que toda vez que você soma 2 mais 2 você obtém 4 e não 5,5 ou 10,3. Então é aquele elemento que você, o espírito é aquele elemento que você alcança através da psique, mas que transcende a psique. Transcende, vamos dizer, cognitivamente.
Ora, você vê aqui, na medida em que a psique alcança essa dimensão de espírito, ela, de certo modo, se transcendeu a si mesma, mas se transcendeu somente no sentido incorpóreo. Por outro lado, essa atividade psíquica continua presa à tua presença espacial. Tá certo? E esse é uma das grandes dramas da vida humana, que, por um lado, nós estamos abertos ao conhecimento do infinito, praticamente. Tá certo? E temos um poder de preensão sobre a realidade. Tá certo? Mas, por outro lado, né, continuamos presos, vamos dizer, a esta limitação física dos nossos corpos. Né? Vamos dizer que, voltando à explicação do sexo, você vê que uma das motivações do sexo é isso aí, é tentar imitar no plano do corpo, vamos dizer, aquele alcance ilimitado que você tem na esfera espiritual. É claro que é uma tentativa votada a uma espécie de fracasso, porque você, durante um momento, você tem uma impressão de infinitude, mas em seguida você cai de novo na limitação do corpo, às vezes cai até pior do que estava antes. Tá certo? Quer dizer, daí uma certa periculosidade inerente a qualquer ato sexual, mesmo feito em condições, vamos dizer, legítimas. Então, ele é sempre alguma coisa que esbarra, vamos dizer, na fronteira entre o limitado e o ilimitado no ser humano. É isso. Tem uma pergunta aqui. Não, a pergunta é assim, o que individualiza a alma? A resposta mais certa é eu não sei. Não é isso? Então, eu sei que eu reconheço o universo de experiências como meu. Não é isso? Quer dizer, eu sou um sujeito agente. Eu sei que eu não sou apenas um registro passivo de coisas que acontecem. E então eu me aproprio de certos conhecimentos e os considero meus. É isso que me permite dizer que eu tenho uma individualidade. Não é isso? Então, onde está exatamente o centro e o elemento unificante disso? É o que nós chamamos de eu profundo. Nós não teríamos eu nenhum se não tivéssemos um eu profundo e imortal. Porque tudo o que eu tomo conhecimento, seja no mundo externo, seja em mim, é fragmento. E se tudo é fragmento, como é que um fragmento pode unificar outros fragmentos? Tá entendendo? Mesmo os elementos mais duráveis, né, da minha experiência psíquica, eles também são fragmentários. Então, é aí que eu pergunto, como é que de tudo isso que chegou ao meu conhecimento, isso que eu experimentei, senti, pensei, recordei, desejei, etc, 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 né, aonde está esse meu centro, onde eu digo que isto é eu? Isto não pode estar dado no próprio plano da experiência psíquica, no próprio nível da experiência psíquica, porque ela é toda fragmentária. Mas, e se ela é toda fragmentária, então como se explicaria o simples fenômeno da memória? Como é que eu posso recordar duas coisas que aconteceram para mim em épocas diferentes, se entre elas não há conexão? E se cada uma dessas experiências em si foi fragmentária, e se a própria recordação que eu estou tendo delas agora também é fragmentária? Então, nada em mim permite me identificar a mim próprio como uma substância existente, a não ser que essa substância realmente exista, num plano que não é normalmente acessível à experiência, mas que está presente em toda a experiência. Kant diria um transcendental, tá certo?
Quer dizer, ele define como transcendental aquilo que está antes da experiência, aquilo que possibilita a experiência, e que só se revela no curso da experiência, mas que não depende dela. Só que eu digo, esse transcendental não é tão transcendental assim, porque em certos momentos eu posso ter a vivência disso. Essa vivência não é expressável em palavras, eu não posso transformar num conteúdo, e não posso transformar nem num conteúdo de memória. Né? Quer dizer, a minha experiência do meu eu profundo não pode ser recordada, entre aspas. Né? Porque só é recordado aquilo que se torna objeto de memória. Portanto, quer dizer, aquilo que é abrangido pela memória, aquilo que é menor do que a memória está, por assim dizer, dentro dela. Quando o eu profundo, a memória inteira está dentro dele. Então, a experiência do eu profundo não pode ser recordada, só pode ser repetida. Está entendendo? Então, uma vez que você tem essa experiência, você não vai se recordar dos conteúdos dela, você vai repetir a mesma experiência. É? E ela será sempre a mesma. Porque ela é como, vamos dizer, eu só encontro uma imagem para designar. Ela é como se fosse uma melodia eterna que está tocando dentro de você. É uma espécie de uma massa de sentimentos que prossegue inabalavelmente o mesmo. E essa massa de sentimentos toma sempre a figura, vamos dizer, de júbilo e de poder, né? Onde você percebe que você tem um poder sobre todos os conteúdos da sua consciência e um poder que se estende ao próprio mundo exterior. Você tem o poder de fazer acontecer coisas. Né? Eu digo, esta é verdadeira. Bom, essa experiência ela é tão fundamental e tão impactante que você pode chegar a uma conclusão tipo nova era. Né? Quer dizer, eu sou a única realidade, né? O meu eu pensante é o centro de tudo, né? Mas em seguida você percebe que este eu profundo, que é o que unifica tudo e que existe, por assim dizer, acima do tempo, ele também não tem em si o fundamento da sua própria existência, porque ele pode perguntar: de onde eu surgi? O que me sustenta na existência? Deve haver ainda algo mais profundo do que eu mesmo. Este algo mais profundo, a única relação possível que se pode estabelecer com ele, tá certo? É a relação de amor e gratidão sem fim. É a única que existe. Então é por isso que Paulo Claudel dizia que Deus é aquele que em mim é mais eu do que eu mesmo. Este é o centro unificante. Quer dizer, Deus criou o universo como uma constelação de poderes anímicos. Cada um deles praticamente ilimitado, mas eles se limitam uns aos outros. Está entendendo? E também não, vamos dizer, não se constituem a si mesmos. Hoje eu entendo que esta é a verdadeira estrutura do mundo. Quer dizer, não é que existe um mundo físico, externo, bonitinho, funcionando por suas próprias leis, e dentro dele existem almas. Não, é o contrário. Existe o universo das almas, e dentro dele existe o mundo físico. As relações entre as almas, elas são também regidas por leis. Quer dizer, essa constelação das almas constitui uma realidade objetiva. Quer dizer, não é que nós vivemos num mundo totalmente subjetivo, onde só existe o que se passa na nossa cabeça. Não, seria assim se cada um de nós fosse a única cabeça. Mas como existem várias almas pensando. E entre elas existem relações, vamos dizer, de amor, de participação, de rejeição, de ódio, etc, etc, etc. É possível, por exemplo, que uma alma tenha mais força que a outra e a domine. Isso acontece o tempo todo. Tá certo? Então, é neste plano das almas imortais que se decide salvação ou danação. É neste e não no das ações terrestres. Seria inteiramente absurdo, vamos dizer, que
ações terrestres fragmentárias e passageiras fossem elas mesmas o fator decisivo, quando elas são apenas a expressão local e aparente do desejo profundo da alma imortal. Está entendendo? Então, depois que eu entendi isso, eu comecei a ler de uma maneira diferente o Evangelho, entendendo que Cristo está falando para a minha alma imortal, não para o meu ser terrestre. Porque o ser terrestre, bom, ele existe, mas ele é apenas um pedacinho da alma imortal. E quem toma as decisões fundamentais é a alma imortal. A decisão, por exemplo, quando eu digo somente a alma imortal pode ter fé, porque a parte mortal terrestre, ela é toda fragmentária. O que ela pensa num minuto, ela esquece no minuto seguinte. Então, o que significaria a fé? Para um bicho tão impermanente, tão fragmentário. Se não houvesse uma unidade profunda do ser humano, a palavra fé não faria o menor sentido. E o que é a fé? A fé é a confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. Não como, vamos dizer, um poder externo, mas como um poder que me constitui desde dentro, mas sobre o qual eu não tenho alcance. Ele me constitui como força independente, capaz de dizer eu, de escolher, de agir, de transformar o mundo exterior, de agir sobre as outras almas, etc, etc. E ele permanece dentro de mim como o segredo de tudo isto. Mas ao mesmo tempo também está nas outras almas. Então, quando Santo Agostinho diz a verdade está no interior do homem, eu digo, interior onde? Interior do corpo? Não é possível, né? Se a verdade estivesse no interior do meu corpo, ela se desfaria quando o meu corpo se desfaz. Então, por exemplo, 2 mais 2 é 4, é uma verdade. Como é que isso pode estar no meu interior, se por interior eu entendo a corporalidade terrestre? Não faz o menor sentido. Então, no dia seguinte que eu morresse, 2 mais 2 passaria a dar 5 ou 6 ou quanto quisesse. Então, não é possível isso. Então, é no interior do repertório de poderes da alma imortal. Como uma dimensão ainda mais profunda. Tá certo? A qual você não tem acesso cognitivo. Mas tem acesso mediante o amor. Está entendendo? É por isso que eu digo, bom, se a coisa decisiva em nós é a escolha fundamental que a nossa alma imortal faz, os atos terrestres não são tão importantes assim. Entendeu? São importantes como expressões da vontade profunda da alma imortal. Aí sim. Muitas vezes eles expressam o horror que você tem da sua própria alma imortal. Expressa a autoliquidação da alma imortal. Quer dizer, você está agindo como se você quisesse matá-la. Quer dizer, você não aceita a sua existência, vamos dizer, de poder autônomo que te foi conferido pelo amor divino. E você não aceita porque você não aguenta. Porque é grande demais para você. Está entendendo? Então, hoje, eu entendo que todos os elementos da moralidade devem ser entendidos neste plano. Não no mero plano da conduta, ao qual o Estado e a legislação civil têm acesso. Então, é claro que também se a sua alma imortal tem, vamos dizer, o poder até de provocar acontecimentos no mundo exterior, de provocar acontecimentos psíquicos em outras pessoas, ela também tem o poder, vamos dizer, de reformar e melhorar a sua conduta na Terra. Mas essa capacidade é limitada.
Porque existe a constituição do mundo físico que não foi você que fez. Então aí você tem, existe uma espécie de colaboração entre os poderes da alma e os poderes de Deus. E às vezes a alma imortal tropeça nas próprias limitações da sua psique terrestre. E às vezes leva um baile dela. Então, aí é justamente o pecado original. Se a nossa alma, a psique terrestre, estivesse inteiramente à mercê da nossa alma imortal, nós estaríamos no paraíso terrestre. Mas acontece que dentro da nossa psique terrestre existem elementos que não somos nós. Existem elementos que são hereditários. Existem elementos que são determinados pela composição química do que você come. Existem elementos semânticos que se impregnaram da sociedade toda. Então, no nosso ser terrestre, só uma parte somos nós. A outra parte é a nossa parte impessoal. Isso se traduz, por exemplo, no fato que todo mundo tem um nome e um sobrenome. O seu nome individualiza você, mas o seu sobrenome mostra que você é membro da família. Você tem uma hereditariedade que remonta até pontos que você não sabe. Por exemplo, quando eu estudo as obras do Lipuzzondi, fui ficando cada vez mais impressionado com o poder que a herança dos antepassados tem sobre a sua conduta. Isso não é, vamos dizer, a sua alma imortal. É o substrato material da sua existência terrestre. E você tem um certo poder sobre isso, mas não muito. E, em geral, vamos dizer, essas dificuldades, essas contradições da sua psique terrestre te mantém ocupado o tempo todo. E você chama isso de eu. Sem lembrar que que tudo isso são elementos soltos que você jamais poderia sequer chamar de eu se não existisse por baixo deles um eu mais profundo, permanente. Está entendendo? Eu espero que tudo que eu esteja falando se torne óbvio, sem que eu precise provar. Eu não posso provar nada, eu só posso descrever e as pessoas que ouvem falam, é assim mesmo, eu observo que é assim. Talvez o que eu estou dizendo não é tudo, mas é sempre assim. Não é isso? Então, é por isso que, vamos dizer, uma atenção excessiva aos problemas da psique terrestre só pode te desviar do que é essencial. E esses problemas constituem, vamos dizer, quase que a totalidade das nossas preocupações no dia a dia, e eles constituem a substância do juízo moral que nós fazemos de nós mesmos e dos outros. Somem isto com o que eu estava falando a respeito de sociedade industrial e da advento vamos dizer, da convivência despersonalizada, da convivência entre funções, e vocês vão ver que chega um ponto em que esses julgamentos morais podem se tornar absolutamente insuportáveis, provocando então respostas como a que houve em Esalen, tipo assim, olha, nós precisamos romper esse gelo, nós precisamos de algum modo nos encontrar, falar, quer dizer, precisa haver uma convivência entre as almas e não somente entre as funções. Tá certo? Mas isto, por sua vez, pode se cristalizar, porque isso não acontece só entre indivíduos, isso acontece socialmente, e, portanto, essa reação, vamos dizer, libertária, como houve em Esalen, ela em seguida é absorvida na própria estrutura social. E se traduz em movimentos políticos, em ONGs, em entrechoque de poderes, etc, etc. E às vezes pode virar um pesadelo maior do que tinha antes. E eu acho que isso de fato aconteceu. Não é isso? Então, não se esqueça, por exemplo, se você é um sujeito religioso, não se esqueça que você está praticando, entre aspas, a sua religião num contexto social e econômico que não é próprio dela, mas que filtra a interpretação que você faz dela. Então, se você não estudar, não tiver um pouco a consciência desse pano de fundo histórico, que não existe só exteriormente, mas que você internalizou, tá certo? Bom,
Você pode ir para longe do que é mesmo o espírito da sua religião, acreditando que você está praticando muito corretamente. Não é isso? Então, por exemplo, quando uma pessoa que você conhece, né, ela peca gravemente, tá certo? O que você deve fazer com ela? A primeira coisa que você tem que fazer é perdoar. E deixar que a pessoa seja assim e considerá-la, vamos dizer, na sua integridade de pessoa como algo que está intacto. Tá certo? E apenas advertir a pessoa do risco espiritual que ela corre. Não fazer desse risco espiritual fazer uma ameaça social. Quando o Cristo diz que você deve perdoar o seu irmão, não 70 vezes, mas 7 vezes 70, era isso que ele queria dizer, ué. Você vai perdoar o cara 490 vezes, tá certo? Mas ao mesmo tempo você estaria falhando gravemente ao seu dever se você não o advertisse de, olha, isso aí pode ter consequências espirituais terríveis, tá certo? Mas quem está ligando para as consequências espirituais? Digam sinceramente. Quando você vê um sujeito, né, ladrão, bêbado, adúltero, viado, etc, etc, é com a alma imortal dele que vocês estão preocupados? Ou com a incomodidade social ou estética que ele está causando? E daí você tem aquela reação de horror, não é isso? E se sente de algum modo superior à pessoa. Digo, você está totalmente errado. Isso aí não leva a nada. Isso aí só vai prender você e ele dentro desse jogo das tensões da psique terrestre. Não vai levar a mais nada. Não é isso? Então, hoje eu entendo, por exemplo, que, vamos dizer que a substância do amor ao próximo é o perdão. Não é você gostar da pessoa, não é você apreciar a pessoa. Não é você gostar de estar junto dela. O que é amar uma pessoa? Amar a pessoa é ser advogado dela perante o juízo final. É querer que essa pessoa subsista eternamente, subsista na glória eterna. E você assumiu uma certa responsabilidade por isso. Como se, vamos dizer, o futuro dela dependesse de você. Não no sentido que você vai reformá-la. Você não vai reformar, não vai conseguir reformar. Mas no sentido que você vai defendê-la. Está entendendo? E eu hoje entendo que isto é, vamos dizer, quando Cristo diz que ele veio para nos salvar, o que ele vai fazer? Ele vai advogar em nosso favor. Por que se chama, vamos dizer, a absolvição chama-se a justificação do pecador? Vai colocar dentro, vamos dizer, de um reino de justiça a injustiça que o sujeito cometeu. Não é isso? E isso então também deve ser a substância do amor humano, me parece bastante claro isso aí. Então, isso quer dizer que determinadas condutas, por exemplo, que nos chocam, vamos dizer, bom, enquanto elas te chocam, você não está compreendendo o que está realmente em jogo ali. E você, sobretudo, não vai poder cumprir o seu dever com relação àquela pessoa.